tem ninguém. O pessoal... Ó, o Fred entrou. O Fred Ribas tá na área. A Patrícia tá na área. E vamos lá. Fred já deu um rock and roll aí. É nóis, Marcelo Portela. É nóis, Marcelo, tamo junto. Aqui, nessa live aqui, não vai me importar tanto quantas pessoas tem. Claro que a gente quer, quanto mais pessoas, melhor. Mas é uma das primeiras vezes que eu tô fazendo live aqui. Não só para falar de copy, mas para falar do que vai acontecer daqui para frente. De como eu vou trabalhar a minha entrega de conteúdo. Então, eu quero fazer dessa live aí não só uma entrega de conteúdo, mas também falar dos próximos passos que eu tô pensando para ajudar quem quer evoluir aí com copy, em copy, e também dar um conteúdo aí que é uma estrutura que eu gosto muito, chamada Menos é Mais, que pode potencializar muito o seu copy. Eu tenho também, deixa eu ver aqui, tem também algumas perguntas aí, que provavelmente... Ontem eu abri uma caixa de perguntas no Insta, e aí eu consegui responder umas 10, mas aí hoje foi uma quarta meio intensa, cheia de gravação, conteúdo no YouTube, conteúdo no Insta. Respondi algumas perguntas, algumas eu deixei para responder aqui. Estou usando o copy nas minhas composições, olha que legal. O Jota, o Alisson entrou, grande amigo, Jaqueline Damian, JP Marajo, Elô Torres. É nós. É nós. É nós. É nós é melhor que é nós. Mas é nós é mais legal. É o seguinte, gente. Primeira coisa que eu quero falar aqui com você que está nessa live já. Essa live não sei se vai ficar salva ou se vai ser entregue com um link lá no copy dele, não sei. Primeira coisa que eu quero falar. Eu estou preparando muito conteúdo no YouTube, né? Hoje eu já gravei uns 4, 5 vídeos. E aí tem 2 séries que vão começar a pular lá no YouTube. É o Copy 101, ou né, traduzindo Copy 101. É copy para iniciante, copy do começo ao fim. E essa série vai subir lá os vídeos toda quarta-feira no YouTube. E... tem também a série Dissecando, onde eu vou pegar conteúdos mais densos, às vezes de livros, às vezes de alguns copies que eu já escrevi, e eu vou numa série dissecar esse conteúdo. Hoje mesmo ainda vou gravar um conteúdo para isso, então vai subir lá. O Dissecando sobe que dia? Sexta-feira sobe o Dissecando. Então, essa parada aí, me acompanhar também. Ó, o Léo chegou aí, o Léo Polisson. Que beleza. Então é isso, né? O conteúdo no YouTube. Então, se você não me segue no YouTube, vai me achar pelo mesmo nome. É isso, Marcelo Bragion, no YouTube, canal no YouTube, conteúdo série Copy 101, Copy 101 e Dissecando, entre outras coisas mais. E além disso, para quem não sabe, tá aqui, eu tenho um canal no Telegram. Eu já avisei lá no Telegram. Que eu entrei aqui ao vivo, e o Telegram é um canal com conteúdo de copy todo santo dia. Então todo dia eu dou play, sem cortes nem edições, eu falo das minhas experiências de conteúdos imediatamente aplicáveis que você pode utilizar nos seus projetos de copy para ter mais resultado. E lá eu entrego conteúdo em vídeo, em texto, imagem e principalmente em áudios. É um canal gratuito. Se você tem o Telegram, é só procurar copy espaço daily, copy COPY espaço DAILY, e você já entra automaticamente. Se você não tem o Telegram, baixa o aplicativo e mesmo processo, vai na busca e procura-se. Ou você vai aqui no link da bio, depois clica lá e depois você clica no link no botão da estrela, e aí você já entra no Copy Daily. Outra coisa que eu quero falar com você é sobre o conteúdo de hoje, antes de responder algumas perguntas. Eu quero falar de um conteúdo que é uma estrutura que eu desenvolvi, baseado em 7, 8 anos que eu venho escrevendo copy, não posso dizer todo dia, né? Mas quase todo dia. Todo dia, literalmente, escrevendo alguma coisa, seja para o conteúdo do Copy Daily, seja para alguma coisa pessoal, mas quase todo dia ali lidando
com copy, escrevendo copy para diversos mercados, diversos nichos, né? Eu já trabalhei com artesanato, coach, inteligência emocional, desenvolvimento humano, alta performance, produtos para empresas e empresários. Já trabalhei com mercado financeiro, já trabalhei com mercado de saúde. Então tem aí uma gama muito grande, né? Mercado de inglês, né? Que eu já atuei no mercado de inglês. Então eu tenho aí essa experiência que me deu bagagem para construir uma estrutura que me ajuda agora em todos os meus projetos de copy. E é uma estrutura muito simples, realmente muito simples, que eu chamo de menos é mais. Não significa menos quantidade é mais resultado, não. Menos é mais em outro sentido, né? Inclusive, se você está aí com uma oportunidade de anotar o que eu vou falar, é muito importante você anotar ou printar a tela e postar e depois salvar, enfim, para você guardar a essência desse conteúdo. Eu vou explicar aqui de uma forma muito simples para você entender e poder aplicar. A estrutura menos é mais, ela consiste em menos produto, mais pessoa. Menos quem faz e mais quem usa. Menos de cima para baixo e mais de igual para igual. Menos complexo, mais simples. E agora eu vou explicar cada um desses, né? Então você pode colocar lá uma coluna menos, e aí embaixo da coluna menos você escreve produto, quem faz, de cima para baixo, complexo. E aí você faz uma outra coluna onde você escreve mais pessoa, quem usa, de igual para igual e simples. Essa estrutura é a estrutura que eu sigo nos copies que eu escrevo. Por quê? Porque eu cheguei a uma conclusão, escrevendo copy para diversos mercados, que no fundo, as pessoas não querem aprender as coisas. Elas querem o resultado do processo. E é justamente disso que se trata copy. Você vender a satisfação futura do problema resolvido. É você vender para a pessoa a percepção de satisfação antecipada, para que ela conclua naturalmente que a única coisa que ela precisa fazer para perpetuar aquela satisfação da descoberta de uma solução definitiva é adquirir um produto, serviço, programa, treinamento ou curso. Percebe? Então, é uma estrutura para você direcionar a sua argumentação persuasiva para a pessoa. E para você falar com a pessoa, para você direcionar todo o seu copy, o seu discurso único e exclusivamente para a pessoa, para que a pessoa sinta que você está falando com ela, você precisa falar menos do produto e mais dela. Né? Então, às vezes, eu já caí nessa armadilha. As pessoas começam o copy evidenciando tanto o produto, evidenciando tanto a solução, né? A solução que foi embalada num produto ou serviço que vai ser entregue, que o copy acaba esquecendo de falar da pessoa, com a pessoa, para a pessoa. E aí a pessoa se desconecta do seu copy porque ela não sente que aquele discurso está sendo para ela, aquele discurso está sendo em prol de um produto, não em prol da pessoa. Então, quanto menos você falar de produto, mais você consegue falar com a pessoa, da pessoa e para a pessoa. Até mesmo quando você vai apresentar na oferta a descrição do seu produto, com os módulos, com as aulas, com as fases, com os ciclos, seja como for que você apresenta o seu produto ou serviço, você saber descrever esse produto na ótica do que faz na vida da pessoa e não necessariamente do que é o produto. Porque as pessoas não compram produtos, elas compram a satisfação que aquela solução pode trazer na vida delas. Então isso é muito importante, não só você saber, mas você sentir isso enquanto você está escrevendo. Que realmente você está transmitindo essa sensação de uma satisfação possível e provável na vida da pessoa, para que ela conclua que a solução está embutida em um produto que indiretamente está sendo oferecido no copy. Então, menos produto,
mais pessoa e tá feito a mágica do copy. Por isso também a palavra mais importante no copy é você. Os meus copies que deram mais certo são copies que às vezes em uma frase tem 3 vezes a palavra você. Porque é como você fala com alguém, como eu falo com você. É falando com você e usando muitas vezes o você, o seu, o sua, para que a pessoa sinta que aquele discurso persuasivo, aquela carta de vendas, aquele lançamento em vídeos, aquele e-mail, aquela página de captura, aquele anúncio é único e exclusivamente endereçado a ela. 2. Quanto menos você falar de quem faz a solução, de quem faz o produto ou serviço, mais você consegue falar com quem usa. É muito parecido com a primeira, mas tem a ver com o especialista. Às vezes, eu não sei se você escreve copy para os seus próprios produtos ou se você escreve copy para outros especialistas, mas muitas pessoas matam o copy na hora de falar do especialista. Na hora de falar da pessoa que vai conduzir aquele curso, treinamento, programa, produto ou serviço. Por quê? As pessoas escolhem um bloco no copy para falar do especialista com autoridade. E aquilo acaba ficando tão prepotente e com um ego tão elevado que fica pesado o copy e desconecta da pessoa. Então você tem que descobrir uma forma de utilizar e falar de autoridade como pitada de sal espalhado no copy, para que você não crie um bloco denso de desconexão e não soe prepotente quando você vai apresentar o especialista ou a autoridade que esse especialista tem. Até mesmo, eu vou te dizer, as pessoas são muito mais espertas do que currículo em copy. Às vezes, muitos copywriters caem no erro de achar que apresentar a autoridade de especialista é apresentar um currículo do especialista. E não se trata disso. Se trata da competência e da capacidade que esse especialista tem de estender a mão para as pessoas e ajudar as pessoas e caminhar com as pessoas. É você demonstrar o quanto genuinamente esse especialista está preocupado em fazer as pessoas, a audiência dele evoluir. Então, quando você deixa de evidenciar majoritariamente o especialista, quanto menos você fala de quem faz aquilo, mais você consegue falar de quem usa. Porque aí você fala da autoridade na ótica do que aquele especialista pode fazer na vida daquela pessoa que está sendo impactada pelo seu copy. Percebe? Faz sentido? É isso. Então, quanto menos produto, mais pessoa. Quanto menos quem usa, mais. Quanto menos quem faz, mais quem usa. Então, vai anotando aí, tá? Quanto menos produto, mais você consegue falar com a pessoa. Quanto menos você falar de quem faz, mais você consegue falar com quem usa. E isso depois eu vou dizer até onde eu já usei e como hoje eu utilizo essa estrutura. Para você não cair em armadilhas, né? De tornar o seu copy algo frio, né? Algo frio, algo que não passa de uma oferta, de uma promoção. E copy é mais que isso. Copy é mais que uma promoção, copy é mais que uma oferta. Copy é um discurso persuasivo que estimula a pessoa a ter um desejo intenso por algo que vai provocar ou vai conceder para ela uma solução definitiva. E aí, o terceiro lugar é quanto menos de cima para baixo você falar, mais você consegue falar de igual para igual. O que significa falar de cima para baixo? É a linguagem institucional formalizada, né? É o cara que se demonstra lá em cima no topo e que vai ajudar o pobrezinho que está lá embaixo. Você soa como alguém que está falando de cima para baixo, não como alguém que desceu à altura da pessoa, né? E as pessoas se identificam com isso, com olho no olho, com falando na mesma altura minha. Aí você desconecta a sua oportunidade, a sua proposta de uma marca institucionalizada, sabe? De uma linguagem formalizada. Você deixa de falar de cima para baixo e passa a falar de igual para igual, de uma pessoa para outra pessoa. É esse o motivo pelo qual até eu às vezes não concordo com uma expressão. Eu acho que no marketing tradicional até existe esse termo, né? B2B, né? Mas para mim, né? B2B, B2C, B2P, sei lá. Mas para mim, em copy, só existe uma forma de escrever.
uma forma de se comunicar. É P2P. É pessoa para pessoa. Não é B2B, nem B2P, nem B2C. É P2P. Quando você está falando B2C, empresa para cliente, é a linguagem de cima para baixo, institucionalizada para uma pessoa. Quando você está falando P2P, é uma pessoa para outra pessoa. E a audiência se identifica com quem desce na altura dela. Então, essa já é uma sacada para você. Cuidar que todo o seu copy esteja construído e direcionado para a pessoa. E por último, quanto menos complexo você for, até colocou aqui a Tati, né? Human to human, né? De humano para humano. Beleza, é isso, é P2P, pessoa para pessoa. E o último é quanto menos complexo você for, mais simples você será. E as pessoas só compram o que elas entendem, né? Você precisa ter isso muito claro na sua mente. As pessoas não compram o que elas não entendem, ou o que elas não entenderam. Então, quando você for escrever um copy, você sempre tem que tomar cuidado se você está traduzindo os termos complexos em linguagem acessível à sua audiência. A não ser que você esteja falando com uma audiência extremamente intelectualizada, você pode utilizar um termo ou outro. Mas mesmo assim, mesmo que você... imagine uma conversa. Se você encontra uma pessoa extremamente intelectualizada, que você quer transmitir uma ideia para ela. Muito dificilmente você vai recorrer a expressões técnicas formais complexas. Você vai recorrer à emoção, à sensibilidade, ao olho no olho, ao tentar ao máximo traduzir o que você quer dizer com palavras simples. E assim as pessoas captam a ideia central. As pessoas captam o que você quer transmitir. Elas conseguem mais facilmente interpretar. Quanto mais simples, mais capacidade você tem de penetrar na emoção humana. E aí as pessoas vão se identificar também com isso. Então, esse é um conteúdo simples. E agora eu vou mostrar, por exemplo, um exemplo, né, que eu vou dar. Não tem aqui como eu mostrar outros exemplos, mas, por exemplo, você pega uma linguagem institucionalizada, né? A formação em coaching mais moderna do Brasil, né? Isso é uma linguagem puramente institucionalizada, falando de cima para baixo, focado mais no produto e na empresa, né? A formação de coaching mais avançada, mais moderna do Brasil. Isso está totalmente focado no produto e na empresa, no expert, em quem faz, né? Falando de cima para baixo. Como que você melhora isso aplicando a estrutura menos é mais? Aí que entra a parada de você parar e pensar, como eu posso falar mais com a pessoa, mais com quem usa, mais de igual para igual e mais simples. É você falar, por exemplo, que quem não tem uma verdadeira formação em coaching fica para trás e nem percebe. Porque o que acontece? Você está falando para a pessoa da necessidade que ela tem para não ficar para trás. E aí você apresenta uma possibilidade de uma verdadeira formação em coaching. Talvez você pegue não só a pessoa que nunca fez uma formação, mas até mesmo a pessoa que já fez a formação vai se questionar. Será que a que eu fiz é a verdadeira? Então olha a diferença. A formação em coaching mais avançada do Brasil se você não tiver uma verdadeira formação em coaching, você fica para trás e nem percebe. Ou então, se você quiser simplificar ainda mais e transformar esse conceito numa ideia, quem vai de coaching chega mais rápido. E aí você pega uma amplitude de pessoas, você pega muito mais pessoas, porque não importa para onde você está indo. Eu não preciso fazer um copy falando da vida profissional, outro da vida pessoal, outro da vida relacional, outro da vida financeira. Eu simplesmente tenho uma ideia central e falo para a pessoa. Quem vai de coaching chega mais rápido, não importa para onde você está indo. Se você for de coaching, você chega mais rápido. Percebe? Essa é uma forma de você endereçar uma emoção única e exclusivamente à pessoa. Esquecendo um pouco de falar de produto, de quem faz, de cima para baixo e de forma complexa. Falando mais com a pessoa, com quem usa de igual para igual e de forma simples.
né? Tem outro exemplo que eu gosto de dar, transforme sua vida com artesanato em 8 semanas. Essa é uma promessa muito clássica, né, que tem na internet, né? Transforme sua vida em tanto tempo, transforme sua vida com isso em tantos dias. Mas essa é uma forma até da qual, né, na minha opinião, a audiência e as pessoas que recebem são impactadas por oportunidades todos os dias, muitas vezes ao dia. Às vezes as pessoas já estão treinadas para identificar que isso supõe uma oportunidade de venda, né? Isso é uma venda. E aí a pessoa já pode ou entrar naquilo bloqueada com uma série de objeções, porque já subentendeu que é uma venda, ou mesmo abandonar e falar, isso aqui vai vender alguma coisa para mim, algum curso, e já abandona. Uma forma de você fazer isso é utilizar a estrutura menos é mais, falar mais com a pessoa, endereçar uma emoção para a pessoa, falando de uma forma menos direta. Por exemplo, esta mulher provou 3.104 vezes que é possível viver de artesanato. E com isso você constrói uma headline curiosa que vai contar a história da especialista que já transformou a vida de 3.104 alunas que hoje vivem de artesanato. Percebe como é completamente diferente? E aí no contexto do copy você diz a questão das 8 semanas, de que forma as vidas foram transformadas e por aí vai. Então guarda isso, se você tem como, printa a tela, anota, marca, posta, escreve aí, né? A estrutura menos é mais. Quanto menos você falar de produto, mais você consegue falar com a pessoa. Quanto menos você falar de quem faz, mais você consegue falar de quem usa. Quanto menos você falar de cima para baixo, mais você vai conseguir falar de igual para igual. Quanto menos complexo você for, mais simples você será e as pessoas passam para o seu lado. E aí, com o tempo, a princípio eu desenvolvi essa estrutura para analisar blocos de copy, né? Tanto de scripts de vídeos, né, quando eu fazia lançamentos com vídeo 1, vídeo 2, vídeo 3 e vídeo de vendas, ou quando eu fazia lançamentos com webinário, com aulas ao vivo, e até mesmo cartas de vendas. No princípio eu criei essa estrutura para analisar blocos de copy, né? Os blocos de oportunidade, de prova, de quebra de objeção e de oferta, se em cada um deles eu estava falando com a pessoa, né, numa linguagem de igual para igual e de forma simples. Depois de um tempo eu comecei a perceber que isso virou um estilo de vida, no meu estilo de escrever. E hoje eu começo a analisar frase por frase. Se a cada frase eu estou falando mais com a pessoa do que sobre o produto e sobre o especialista. Então toda linha minha no copy é endereçada para a pessoa. E isso aumentou, né, potencialmente os resultados, né? Para quem está aqui e conhece pouco de mim, né? Para você ter uma ideia, dos últimos 10 maiores lançamentos do Brasil, 4 foram eu que escrevi, né? Eu tenho 2 lançamentos de 8 dígitos em 10 dias, ou seja, mais de 10 milhões em 10 dias, e outros de múltiplos 7 dígitos, batendo quase a casa dos 8 dígitos. Então eu posso falar isso com propriedade, né? Quando eu comecei a aplicar a estrutura menos é mais, o resultado dos meus copies decolaram, e é isso que eu quero compartilhar com você, para você aplicar nos seus copies também. Eu vou... primeiro, eu não sei se alguém já mandou alguma pergunta aqui, né? Me diz aí se você gostou disso, o que você achou. Fala aí, gostei, tipo, legal. Qualquer coisa, só para eu entender se eu estou aqui na linha certa, porque é importante para eu saber disso. Você pode ver que a audiência aí, né? A gente quer aumentar isso nos próximos dias. É a primeira vez que eu apareço aqui formalmente para anunciar que toda quarta-feira vai ter uma live comigo, né? Eu ainda estou definindo direito o horário para conseguir entregar. Eu sei que eu não escolhi hoje talvez o melhor horário para você, mas eu quero aí alinhar um horário onde eu possa né, fazer lives e poder entregar cada vez mais conteúdo para você. Eu quero ver se alguém tem alguma pergunta. Se alguém já mandou alguma pergunta e saiu aqui do meu ponto de visão, manda de novo, porque eu pego e respondo. Tanto sobre o conteúdo de hoje, ou se você mandou alguma pergunta na caixa de perguntas lá no Stories e eu não respondi, você manda aqui. Eu também vou pegar algumas perguntas que eu tenho aqui para responder.
Aqui tem, vamos lá. Aqui, ó, eu quero, como, deixa eu ver isso aqui. Entendi como funciona. Medo e ganância são os principais sentimentos. O Anderson, com H. Olha só, Anderson, cara, essa é uma questão delicada. Muito se fala de conduzir copy por medo ou por ganância, né? E você escolher uma dessas emoções e conduzir todo o seu copy nela. Aí existem algumas questões. Primeiro, você consegue conduzir um copy inteiro em ganância? Sim, porque você consegue oferecer um potencial resultado e ir provocando o aumento daquela sensação de resultado provável e possível na vida da pessoa, até você chegar na oferta, que é mais ganância de querer ter a solução que vai proporcionar aquele tipo de resultado que a pessoa se encantou no decorrer do copy. Então sim, você consegue trabalhar com ganância do começo ao fim. Mas recentemente, em um treinamento em Baltimore, foi revelado algumas pesquisas que foram feitas de copies baseados no medo. Então, na ganância você sim consegue conduzir do começo ao fim, mas quando você começa um copy baseado no medo, ou seja, de provocar na pessoa uma reflexão de perspectiva futura de quão pior vai ser a vida dela se ela não fizer nada agora, você, em algum momento no copy, você tem que transitar para a ganância. Por quê? Porque você não consegue manter o medo e fazer uma oferta no medo. Percebe? A oferta é, por natureza, o estímulo do desejo da pessoa de ter o que ela não tem. E isso já é um motivo de entender ganância no sentido positivo. Ganância nada mais é do que o desejo de ter o que a pessoa ainda não tem. E medo é o medo ou de perder alguma coisa que ela tem hoje, ou de perpetuar um problema no futuro, com consequências mais graves do que as que ela está sofrendo hoje. Então, quando você constrói um copy de medo, em algum momento você tem que transitar para fazer a pessoa querer desejar o que ela não tem. Nesse momento você deixa o medo e passa para a ganância. Então, esse é um ponto. Agora, são as únicas emoções que você consegue trabalhar no copy? Claro que não. Tem inveja, orgulho, raiva. São todos sentimentos. Agora, aí é um desafio. Talvez fique esse conteúdo para uma próxima live. Talvez eu vou falar isso no Copy Daily nos próximos dias. Inclusive, quem está aqui não conhece o Copy Daily, canal no Telegram. Não sei se eu já expliquei isso aqui. Enfim, lá no Copy Daily provavelmente eu vou falar disso. Mas quando você pega qualquer emoção, por exemplo, vamos pegar duas que não são medo e ganância. Por exemplo, você pega raiva. Quem tem raiva é mobilizado a querer uma vingança, a querer fazer alguma coisa, a querer provar algo para alguém, a querer atingir um resultado. Ele está com raiva do fracasso, quer atingir um resultado. Então, se você for olhar amplamente, raiva, na verdade, está no espectro da ganância. Se você trabalhar raiva, você vai estimular a pessoa a querer ter alguma coisa que ela não tem. Então, e aí você vai, por exemplo, para, sei lá, o sentimento de humilhação, de vergonha, né? Uma pessoa que está com sentimento de vergonha, se você estimula a vergonha num copy, o que essa pessoa que tem vergonha tem? Ela tem medo de ser exposta, ela tem medo de ser humilhada. Então, se você olhar nesse sentido, essa questão da vergonha vai estar no medo, porque a pessoa tem medo das consequências daquela vergonha. Então, como é que eu lido com isso? Medo e ganância não são as únicas emoções, mas para mim são as emoções gerenciadoras, porque se você colocar outras emoções no copy, no fundo, todas as emoções vão remeter ou a medo ou a ganância. Percebe? Então, esse é o meu ponto de vista, tá? Eu utilizo outras emoções, mas sempre com essa visão mais ampla de que, normalmente, todas as emoções estão ou no espectro do medo ou no espectro da ganância, porque são as emoções mais básicas, mais primitivas do ser humano. Então, eu gosto de chamar medo e ganância de emoções gerenciadoras de outras emoções. É assim que eu lido no copy. Vamos lá, Marcelo. A questão é dor e amor? Dor e amor pode ser também.
Mas aí eu acho que seria traduzido de outro jeito, né? Dor, nesse sentido que você está falando, talvez tenha mais ligação com sofrimento, né? Sofrimento acumulado. E amor tem mais a ver com realização. Mas dificilmente, né, uma pessoa vai amar um produto no copy, né? A pessoa pode amar o especialista, pode amar a forma como aquilo foi apresentado, mas para ela amar um produto ou um serviço, ela precisa experimentar. Não sei se essa é a melhor analogia, mas dependendo, se você tiver uma justificativa para isso, pode ser usado sim. Fala, Marcelo, tudo bem? O que você acha? Essa é a pergunta do Fábio. Essa que eu respondi, Dor e Amor, é do Robson. Agora o Fábio, né? Fala, Marcelo, tudo bem? O que você acha a respeito da estrutura da SB Copy de público, oferta e estratégia? Cara, eu acho que é mais um caminho, né? Eu conheço o pessoal de lá, eu sou uma pessoa extremamente agregadora e eu acho que em copy não existe verdade absoluta. Você escolhe caminhos e estilos pelos quais você quer conduzir o seu copy. E se você tem resultado, não importa qual foi a técnica, a estratégia que você utilizou. Ela não é mais nem menos verdade do que outras técnicas e estratégias de outras pessoas que utilizam as suas técnicas e estratégias e têm resultado também. Então, eu acho que faz todo sentido, porque para mim também, copy é conhecer o público, ter uma oferta irresistível e ter uma estratégia para fazer essa oferta chegar nesse público. Então, para mim também, copy é oportunidade, prova, quebra de objeção e oferta. E aí tem toda a estratégia que envolve o processo. Então, acho que faz sentido também. Vamos lá, deixa eu ver aqui uma pergunta. Melhor lugar... Deixa eu responder essa aqui, do José Costa. Qual o melhor lugar para um freelancer arranjar clientes, bons clientes? Cara, se você não tem network, provavelmente você não tem nada, né? Toda a minha trajetória hoje para ter uma agência especializada em lançamentos com 25 colaboradores e uma outra agência de performance para posicionamento de marcas online, utilizando a estratégia e também copy, tudo isso veio a partir do relacionamento, de eu estar perto de pessoas que viviam isso todos os dias. E eu tive oportunidades perto dessas pessoas que, se eu não tivesse perto delas, eu não teria. Então procure eventos e lugares onde as pessoas que podem ser os seus prováveis clientes vão estar. E você já prepare antecipadamente um bom argumento persuasivo para se vender e vender o seu serviço, que o que mais falta no mercado é copywriter que sabe fazer a coisa acontecer. Então, se você é uma pessoa que acredita que sabe fazer a coisa acontecer, vai para cima que a parada vai vingar. Mas você tem que ter network, tem que conviver com pessoas que fazem isso todo dia ou pessoas que necessitam disso todos os dias. E aí a oportunidade vai aparecer. Deixa eu ver outra aqui. Vou responder essa aqui, do Cauê. Como você começou? Exatamente emendando na resposta anterior, quero falar, eu comecei como redator publicitário. Depois de 3 anos, a agência que eu trabalhava faliu e eu tinha uma porta aberta numa escola que vendia inglês online, uma das pioneiras no Brasil em vender inglês online, do Gilberto Chaves. Eu tinha uma porta aberta lá e ele me contratou como redator web, na época que eu nem sabia o que era ser copywriter. E aí eu descobri ali essas habilidades, a gente começou a acessar, né, esse conhecimento, e aí eu fiz durante 1 ano 3 lançamentos para a Universidade do Inglês, 3 lançamentos de 7 dígitos. E isso fez com que as pessoas do networking do Gilberto Chaves começassem a me procurar, a mim e o Rodrigo Correia, que é meu sócio, para nós fazermos lançamentos para eles também. E assim nasceu o que hoje é a MR Lançamentos. Então percebe a importância do network? Basicamente foi assim que eu comecei. Vamos ver a próxima aqui. Tinha uma aí, como é viver apenas de copy? Tô quase lá e tô curioso. Eu quero responder essa aqui, como faz a pesquisa de copy? É o seguinte, são várias formas, tá, para você fazer pesquisa de copy.
A primeira delas é você mergulhar na parada que você vai vender. Eu sei que tem produto que não dá para você experimentar, né? De repente você está vendendo um produto de impotência masculina e você não é impotente, então não tem como você experimentar essa parada, tá ligado? Mas se é um curso, um treinamento, um programa, você tem como mergulhar nessa realidade. Se é um mercado, um nicho, que você tem condição de experimentar na própria pele aquela coisa, isso vai te dar uma habilidade muito grande, e isso por si só é uma pesquisa pessoal de mercado, uma pesquisa pessoal de experiência vivenciada com o produto ou serviço que você vai oferecer. Porque às vezes eu me sinto, por exemplo, eu dificilmente eu lanço, acho que nem nunca lancei, tá? Um produto que eu não tenha experimentado e assistido de cabo a rabo e conhecido e sentido às vezes na pele do que se trata aquilo, tá? Então esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, conversar com pessoas que têm o mesmo perfil ou o mesmo problema ou precisam da mesma solução que você vai oferecer no copy. E não precisam estar na base para onde você vai disparar o seu copy. Essas pessoas podem estar no seu cotidiano, você identifica o perfil, você supõe ou sabe que aquela pessoa tem aquele problema, você conversa sobre o assunto com essas pessoas e vai anotando tudo e vai, né, registrando esses dados. Outra forma é você enviar formulários de pesquisa para eu não entendi isso aqui. Você enviar formulários de pesquisa que você pode criar no Google mesmo, com poucas perguntas, para querer saber o que mais essa pessoa precisa ou o que exatamente essa pessoa precisa. Isso é uma coisa que eu não abro mão no lançamento. Toda vez que eu vou fazer um lançamento, antes de escrever o copy, eu mando o formulário de pesquisa para a audiência, perguntando para essa audiência o que realmente ela precisa e como realmente ela espera que eu a ajude. E assim eu direciono a construção desde a ideia até o tchau do meu copy, até o até logo. Porque isso é uma forma de você coletar dados. Outra forma é você procurar teses, estudos mais aprofundados e até mesmo pesquisas mais amplas sobre o assunto. Você vai usar tudo no copy? Não, isso é para você colocar sua mente para trabalhar. Você vai hierarquizar as prioridades e conseguir falar com a pessoa a partir do momento que a própria pessoa evidenciou e indicou aquilo que você quer aquilo que ela quer que você fala para ela, né? Quando você faz uma pesquisa bem feita, no fundo a pessoa diz isso para mim no copy que eu tô do seu lado, né? Então eu tenho muito essa experiência. Então é assim que faz pesquisa, né? São várias formas, mas a mais importante é você mergulhar na parada, mergulhar mesmo, sabe? Fazer a sua vida fazer parte daquilo que você quer oferecer e ligar o radar para estar atento em tudo. E isso vai fazer você ter um conhecimento bem legal para poder escrever os seus copies. Vamos lá. Beleza. Isso equivale a que horas exatamente? Eu estou falando aqui com a minha equipe, tá? Vamos lá, deixa eu ver se tem outra pergunta. Tem várias perguntas aqui, mas não vai dar para responder todas. Aqui. Como posso viver de copy? É o seguinte, essa é a pergunta do Abnair Brito. Como posso viver de copy? É o seguinte, fazendo copy para afiliados, fazendo copy para produtos próprios, fazendo copy para outros especialistas ou trabalhando numa agência de lançamentos como a MR Lançamentos. É assim que você vive de copy. Agora, a questão é que você tem que ter uma gana, né? Gana é vontade, né? Gana é atitude. Você tem que ter uma vontade tal que quando você fecha um projeto, seja ele com afiliados, seja para você mesmo, você vai escrever para si mesmo, ou seja para um especialista, ou se você vai trabalhar numa agência, você tem que entregar a sua vida a essa parada, não só como se a sua vida dependesse disso, mas fazendo mais do que você é pago para trabalhar. Por que eu falo isso? Pode parecer oportunista da minha parte, eu sendo dono de agência e tendo colaboradores, falar para as pessoas fazerem mais do que são pagas para fazer. Isso não tem nada a ver com oportunismo. Isso tem a ver com uma reflexão muito clara. Vamos supor que você é jogador de um time de várzea, de um time pequeno, de um time pobre, de um time que não tem patrocínio nem investimento.
Só que se você jogar bem, o olheiro vai estar de olho e vai levar você para um time grande. Aí me diz, se você não ganha salário, joga num time ruim e pobre, você vai fazer gol contra? Não, você quer ganhar o jogo por olheiro te enxergar e te levar para o time grande. É isso que vai acontecer e é isso que faz você viver de copy. É você fazer copy todo dia, como se a sua vida dependesse disso, e quando você fechar um projeto, seja para você ou para alguém, você entregar a sua vida fazendo mais do que você é pago para fazer. Isso sim faz alguém viver de copy, né? Porque aí você vive realmente naquela intensidade. Essa é a realidade da vida de quem realmente quer alavancar a carreira, exato. Aí tem uma coisa também que eu gosto de falar muito, eu falei ontem eu fiz uma live a convite, e hoje eu gravei um vídeo falando disso, mas eu quero falar isso aqui já já caminhando aqui para encerrar essa live, né? Olha só, muita gente me pergunta, né? Tô começando, o que que eu faço? Eu fico travado, eu não sei como escrever, eu não tenho cliente. Como é que eu vou começar a escrever copy se eu não tenho cliente? Como que eu vou ganhar dinheiro se eu não tenho cliente? Como que eu vou escrever a minha primeira carta de vendas ou meu primeiro lançamento se eu nunca fiz isso? É o seguinte, eu vou dar 3 fundamentos para qualquer pessoa, mesmo se você já escreve, esses fundamentos vão servir para você. Primeiro, você precisa ler todo dia, como se você fosse um tolo, como se você não soubesse nada. E não é só ler livros e tal, é ler copies, ler outros copies, ler copy de quem você gosta, de quem você não gosta. É ler para aprender o que fazer e o que não fazer. É ler carta de vendas, é ler e-mail, é assistir lançamentos em vídeos. É você entender e é você se inundar, né? De tudo que o mercado está oferecendo, de pessoas que têm resultado e pessoas que não têm resultado, e você abastecer a sua mente consumindo esses copies que estão sendo produzidos e estão sendo disparados por aí. Então é você se inscrevendo em listas de pessoas que estão tendo resultado, se inscreve também em lista de pessoas que não estão tendo resultado, porque aí você tem a sacada de por que uma pessoa está tendo resultado e por que outra pessoa não está tendo resultado. Então é ler copy todo dia, ler livro todo dia, ler muito todo dia, como se você não soubesse nada, como se você tivesse realmente um nada na mente, e você precisa ler aquilo hoje, porque você depende daquele aprendizado hoje, e às vezes você não está indo ler para procurar todo o aprendizado, você está indo ler para procurar uma palavra, para procurar uma frase, para procurar uma sacada, uma estrutura, uma forma de dizer algo que você nunca usou. Então essa é a primeira coisa fundamental que joga todo o copywriter para o céu, né? Para o sucesso, para crescer, para dar mais resultado, para sentir o copy penetrando nele e ele conseguindo transbordar aquilo nos projetos. Então, olha só. Primeiro, leia todo dia como se você fosse um tolo. Segundo, escreva todo dia como se a sua vida dependesse disso. E para muitos copywriters, como é o meu caso, realmente depende. Então, escrever todo dia. Aí o cara vai me dizer assim, mas eu não tenho cliente, eu não tenho produto. Invente um cliente. Crie um cliente. Imagine um cliente. Olhe alguém que você gostaria que fosse o seu cliente e escreva para essa pessoa. Escreva todo dia. Escreva para produtos imaginários, para serviços imaginários, para pedir doação, para clientes imaginários. Escreva todo dia. Aí outras pessoas vão falar, mas tem dia que eu tenho um bloqueio. Escreve sobre o seu bloqueio. Abre o papel em branco e começa a escrever. Hoje eu tive um bloqueio, eu não consigo pensar, não tenho ideia, tudo está me incomodando, eu estou cansado, não sei o que fazer, não sei como organizar minhas ideias. Escreva. Simplesmente comece a escrever. Olhe alguém, comece a escrever sobre o que você sabe daquela pessoa, sobre a sua própria história, sobre a sua própria vida, sobre a vida do seu pai, da sua mãe, de sua esposa, do seu marido. Escreva todos os dias. Quando você perceber, isso já está fluindo num flow que você não consegue mais controlar, e aí você já engata no copy que você precisa escrever. É assim que se quebra o bloqueio criativo. É enfrentando o bloqueio, quebrando mesmo o bloqueio criativo. Entendeu? Escrevendo. Então, leia todo dia como se você fosse um tolo, escreva todo dia como se a sua vida dependesse disso, e se você não tem cliente, como se você já tivesse cliente, se você não tem produto, como se você já tivesse produto. E terceiro,
olhe para as pessoas como pessoas, nunca como clientes. Porque copy se trata de comportamento humano. Copy não tem nada a ver com organização intelectual de palavras. Copy tem a ver com atingir uma emoção na pessoa, para oferecer algo que resolve um problema que ela tem, né? Então, quanto mais você admirar o ser humano como pessoa, mais você vai entender qual estímulo pode provocar certas reações e ações nas pessoas para que elas façam aquilo que você quer que elas façam. Então, é disso que se trata copy, né? E é assim que eu vivo copy, né? Eu poderia dar uma definição muito mais sistematizada, muito mais intelectualizada, muito mais formalizada, mas para mim, copy é nada mais do que o desejo intenso do copywriter de atingir uma emoção intensa na pessoa, para que essa pessoa tenha a oportunidade de acessar algo que vai transformar a vida dela. Agora, é claro, você precisa ter critérios, você precisa ter integridade, você precisa ter coerência, né? Se o seu produto, por natureza, não presta, aí você pode ter resultado com copy, mas não com consistência, né? E esse não é o jogo que eu quero jogar. Até mesmo na minha xícara aqui de café está escrito, né? Eu transformo vidas, né? É isso que me mobiliza, né? Eu sou copy para isso aqui. Então, se um produto... Vou até tomar um gole aqui. Então, se um produto, eu não acredito no produto, eu não vejo potencial de escala nesse produto, eu não vejo potencial genuíno de transformação, eu não vejo que o especialista está entregue 100%, eu prefiro não fazer o projeto, né? Porque você vai utilizar uma estratégia de persuasão e influência para entregar alguma coisa da qual ou a pessoa vai se frustrar ou vai se sentir enganada. Então, esse jogo eu não quero jogar com copy, mas copy funciona também para isso. Tá aí, né, tantas pessoas enganando tantas outras pessoas. Mas esse não é o jogo que eu quero jogar e eu espero que não seja o jogo que você quer jogar, porque o mercado precisa de copywriters sensíveis ao comportamento humano e por isso você nunca deve olhar para uma pessoa como um cliente ou um provável cliente, sim como um ser humano que tem comportamentos, sentimentos e emoções que precisam ser trabalhadas, cuidadas e respeitadas. E quando você escreve bem um copy, essa emoção, esse sentimento é estimulado para que essa pessoa adquira algo que vai ajudar na vida dela. Até porque, se você tem um produto bom e um especialista bom, é sua obrigação fazer esse produto chegar nas pessoas, né? Vender é a coisa mais nobre do mundo, né? E copy nada mais é do que a arte de vender com argumentação persuasiva que toca o emocional da pessoa para que essa pessoa sinta um desejo intenso de ter aquele produto ou serviço para sanar um problema que ela tem. Então, é isso. Eu estou acabando. Marcelo é monstro, mas tomando café o bicho fica feio demais. Claudemir. Tamo junto, Claudemir. Mais um golinho de café aqui para você. Tomei café. É o seguinte, tem alguma pergunta aí para sair? Fica gravada? A live fica gravada? A live fica gravada. Quanto tempo? 24 horas a pessoa vai acessar no próprio Insta? Isso, fica no seu Stories e depois vai pro YouTube no sábado. Ah, legal. Olha só que legal. A live vai ficar salva por 24 horas. E no sábado ela sobe no YouTube. Olha que legal, nem eu sabia disso. Então, gente, é isso. Espera aí que eu tenho mais um aviso aqui. Pode falar? Lembra que a próxima live da semana que vem vai ser feita no seu canal do YouTube, Marcelo Brajão. Ah, muito bom. Muito obrigado, Elô. É o seguinte, toda quarta-feira vai ter live, mas nem toda quarta-feira vai ser no Insta. Uma quarta é no Insta, outra quarta-feira é no YouTube. Mas aí, o que acontece? Se você tá no copy dele, você vai ser avisado, tanto quando tem live aqui, quanto quando tem live lá. Então fica ligado no copy dele. Se você não está no copy dele, entra no Telegram. E é isso, conteúdo de copy na veia. Se você tiver qualquer dúvida, você me manda no direct que eu respondo. Se você está no copy dele e quer mandar uma dúvida, você me fala, eu estou no copy dele. Porque aí eu respondo a sua dúvida também lá dentro do canal.
Hashtag o quê? CD. Hashtag CD, é isso. Se você fizer a pergunta com hashtag CD, aí eu sei que você é do canal e aí eu levo a sua pergunta lá pra dentro, tá bom? Então é isso, gente. Espero ter contribuído. Era isso que era pra eu falar? Então beleza, obrigado. Nas próximas lives eu quero ver mais gente aqui. Espero que você tenha anotado. Se você anotou e fez as anotações, gostou do conteúdo, posta, compartilha, marca meu nome, @Marcelo Brajon, para eu saber se eu estou no caminho certo. Isso é muito importante para mim, porque o que eu estou fazendo aqui é de coração aberto, não tem nenhuma técnica aqui, tá bom? Eu estou falando de peito aberto, como eu falaria com qualquer pessoa que me pergunta qualquer coisa sobre copy, como eu falo com a minha equipe. É isso que eu quero trazer para cá. Aquilo que eu sou no dia a dia, transbordado para a internet, para que você também tenha acesso, tá bom? Um abraço. Muito obrigado para quem ficou comigo até o final. Tamo junto, é nóis. Se eu não conseguir responder a sua pergunta, me desculpe nesse tempo, mas a gente printou todas as perguntas e se você tiver no copy dele, mais cedo ou mais tarde, a sua pergunta vai ser respondida lá, tá bom? Um grande abraço e até a próxima.